Muito boa noite, aceitem a paz do Senhor Jesus. Desse que vos fala, pastor Levi de Castro. Eu estou ouvindo assim nas mídias sociais e mandaram para mim, vídeos de pessoas profetizando que agora no final de março, último dia do mês de março, vai haver um terror sobre a terra, que Deus mostrou para um profeta, um pastor, e agora uma pastora também, diz que teve a mesma revelação, que pessoas vão morrer na rua, que vai descer um anjo da morte, e as pessoas que estiverem no meio da rua vão morrer. Quer dizer, só vai estar protegido quem estiver dentro de casa. Só que essa profecia eu já ouvi uma vez, no ano passado, que disseram que no mês de maio, falaram até a data, diz que havia uma escuridão na terra terrível, que os eletrônicos, os aparelhos não iam funcionar, e que ia ficar 3 dias de escuridão, de trevas, e que era para as pessoas se trancarem dentro de casa, e era para tomar cuidado porque os demônios iam vir na porta das casas das pessoas com a voz dos familiares para enganar as pessoas, para matar todo mundo. E especificaram, dataram isso. E muita gente entra em pânico porque está dizendo que o Senhor falou, o Senhor mostrou. E as pessoas acreditam que o Senhor falou, o Senhor mostrou. Gente, não aconteceu nada. Engano, mentira, profetada, imaginação, sonhos. E agora o homem está dizendo aí, um pastor, que Deus mostrou para ele que no dia 30 de março o anjo da morte vai descer na terra, e os que estiverem na rua vão morrer tudo na rua. E aí uma pastora também, agora recebi um vídeo de uma pastora dizendo que Deus também falou com ela, aí fala em línguas e usa um versículo da Bíblia que abriu em Apocalipse e tal, e colocando pânico e terror na cabeça das pessoas, como se aquilo que já está acontecendo não bastasse, para deixar as pessoas amedrontadas, perturbadas, angustiadas, adoecidas emocionalmente, que é o Covid-19, que é a superlotação nos hospitais, como se não bastasse tudo que as pessoas estão vivendo, de pânico, de medo, de pavor, ainda eles vêm empilhar um monte de coisas dizendo que Deus está mostrando. Gente, eu não duvido de profecia, não duvido de Deus. Só que existem 66 livros, um cânon que já foi sagrado, foi fechado. Então tudo que Deus tinha que profetizar sobre a humanidade, a história da humanidade, está selado, está fechado, cânon sagrado. Então antigamente Deus levantava profetas para divertir o seu povo Israel. E lá nos termos de Israel, levantou-se muitos falsos profetas, a ponto do profeta Jeremias, em vários capítulos e versículos de Jeremias, advertir sobre os falsos profetas que estavam falando as imaginações da sua mente, estavam falando de sonhos do seu coração, que Deus não tinha mandado falar, eles estavam usando o nome de Deus. Jeremias, Ezequiel, advertindo sobre os falsos profetas, naquela época, 600 e tantos antes de Cristo. Pessoas com desejo de serem usadas por Deus, usando o nome de Deus, sem Deus ter falado nada. Então isso já é uma coisa antiga, Aí nós vamos parar para analisar. Peraí, então no dia 30 de março vai haver um pânico na terra. Pessoas não devem sair porque os que estiverem na rua, o anjo vai matar. Quer dizer que o anjo respeita o ambiente, então, a casa. Quem estiver dentro da casa não vai morrer. Peraí. Lá no Egito, quando Deus quis matar os primogênitos, como é que aconteceu? O anjo da morte não entrou nas casas dos primogênitos? Não era para Moisés ungir os umbrais das portas da casa do seu povo na terra do Egito, porque o anjo só ia respeitar a porta que o umbral tivesse lá melado, ungido com sangue de um animal, que era o sinal que aquilo ali era o povo de Deus. Mas não foi nas casas que o anjo entrou e matou os primogênitos, como se o anjo da morte ou a morte respeitasse então o ambiente físico,
Como se o anjo da morte ou a morte fosse um ser físico que tivesse condicionado a um espaço geográfico. Se a porta estiver fechada, ele não entra. Ele é espírito, gente, isso não tem lógica. Não tem lógica, né? Então a Bíblia vai dizer aqui em Deuteronômio, como é que você conhece um falso profeta? Porém o profeta, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20, se quiser ler na tua casa aí. Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecemos a palavra que o Senhor não falou, quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e a tal palavra se não cumprir nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberbo falou o profeta, não tenhais temor dele. Então como é que se conhecia um falso profeta no Antigo Testamento? O cara chegava e dizia, Deus me mostrou assim, Deus falou para mim assim, e Deus falou, e Deus está falando, e não sei o quê. Então se esperava a coisa acontecer. Não aconteceu, então não foi Deus que falou. Esse cara é um charlatão, um mentiroso, um falso profeta, que está usando o nome de Deus em vão. Esses dias a irmã mandou para mim. O povo está apavorado, o povo acredita. O povo não tem base bíblica, é guiado por profecia. A irmã mandou para mim, falei assim, irmã, só esperar para ver se vai cumprir, né? Agora eu não vejo lógica nisso, sabe, gente? Eu não vejo lógica. Deus vai mandar no dia 30 de março o anjo da morte, e ele via as pessoas mortas na rua. Quem estiver na rua, então ninguém vai poder sair de casa, porque o anjo da morte vai respeitar a casa. E os coitados moradores de rua, como é que eles vão se defender vai morrer tudo então. Então dia 30 de março vai morrer todos os moradores de rua, porque eles não têm casa para se esconder do anjo que só respeita a casa, a morte que respeita a casa. É para dar risada, acaba sendo cômico, né? Pelo amor de Deus. Então, como é que se conhecia um falso profeta no Antigo Testamento? O cara profetizava, a profecia não cumpriu, não tenhas medo tal. E outra coisa, Deuteronômio aqui, antiga aliança, o cara morria. O cara está usando o nome de Deus falsamente, Deus matava ele. Jeremias vai falar para nós não termos medo dos falsos profetas, né? Ezequiel 13, vem a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize que os que profetizam o que veem no seu coração, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Viu? Versículo de número 6, veem vaidade e adivinhação mentirosas os que dizem o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem com que se espere o cumprimento da palavra. Então, eu estava mandando Ezequiel profetizar contra esses falsos profetas que estavam falando de coisas, o cara sonha, tem um sonho, aí já diz que é revelação de Deus. A notícia que você ouve hoje em dia é coronavírus, morreu não sei quantos, o hospital está lotado, coisa está feia, é o caos, é a dificuldade, é a guerra na política, é a situação toda. Então, você liga a televisão, é só caos. Como é que fica a tua mente que recebe essas informações pelos sentidos, os estímulos pelos sentidos do corpo? Só isso. Você vai dormir à noite, você sonha com caos, você sonha com desgraça, você sonha com morte. E aí você vai dizer que esse sonho foi uma revelação que Deus te deu e que vai cumprir, que as pessoas têm que tomar cuidado. Agora eu pergunto assim, gente, qual seria o objetivo de Deus mandar um anjo para matar as pessoas?
Se ele quer matar, ele nem mandava o profeta profetizar nas mídias sociais para as pessoas não se prevenirem, então, porque só vai morrer quem estiver na rua. Então Deus está usando esse profeta para divertir as pessoas, para as pessoas ficarem em casa no dia 30. É isso? Então a morte não vem nem dia 29, nem dia 30. Nem posteriormente ao dia 30. É no dia 30 que a morte vai descer na terra. Tá, e se Deus quer matar as pessoas, por que ele está avisando? Ele não deveria avisar, então, se o objetivo dele é matar as pessoas que estão na rua, mandando esse anjo da morte, ele deveria, pelo contrário, permitir que as pessoas fossem para a rua mesmo para matar. Mas Deus não quer matar. Ué, se Deus não quer matar, por que ele está mandando o anjo da morte? Deus não quer que ninguém morra, que ninguém saia de casa para morrer. Se Deus está insano, está fora da casinha. Um Deus que vai mandar no dia 30 de março um anjo da morte, mas está mandando o profeta alertar as pessoas para não ir na rua para não morrer. Então não manda o anjo. Que Deus é esse? Está fora da lógica. Falta um pouco de entendimento, de sabedoria para entender, discernir as coisas, gente. Pelo amor de Deus. Não tem nada de Deus nisso, são do jeito que estão usando o nome de Deus, querendo se promover, são falsos profetas. Como aquele né? Teve um que profetizou, depois outros vão profetizando em cima. Eles não têm coragem de criar profecia, aí eles acham que aquele é de Deus, e eles vão profetizando em cima, sendo que Deus mostrou para eles também, no mês de maio do ano passado. Ia ter um dia lá específico, 3 dias, que ia dar uma escuridão na terra, os carros não iam funcionar. Vocês lembram disso? Os carros não iam funcionar e pessoas, os demônios iam chamar as pessoas com a voz dos familiares, e quem saísse ia morrer. Um filme de terror, assim, um negócio. Como se Deus, para matar a pessoa, ele tivesse que fazer um processo todo. Gente, Deus quer matar, ele fecha o miocárdio da pessoa, acabou. Inspiração acabou. Deus não precisa dessa patifaria toda, não. Agora nós temos que ver o que já está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia vai cumprir, vai consumar. Nenhum tio, nenhuma vírgula se omitirá, sem que toda ela se cumpra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não tem por que Deus está usando mais profetas individuais para estar falando coisas que as pessoas já estão em pânico. As pessoas já estão apavoradas, já estão amedrontadas, quem tiver que se consertar com Deus já está se consertando. Quem não tiver que se consertar pode mandar anjo da morte, pode matar. Daí qual seria o objetivo, a lógica de Deus em fazer isso? Só me explique, por favor, qual seria a lógica de Deus em fazer isso? Colocar pânico nas pessoas para todo mundo agora ficar com medo de levantar as mãos dizendo: eu me rendo, Senhor, porque eu não quero morrer, eu estou aceitando Jesus como meu Salvador, e servirem a Deus com medo da morte, do inferno. Deus não quer ninguém assim, não. Eu sei que nós sejamos impulsionados pelo amor. O grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, com todas as forças, segundo semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus quer que as pessoas sirvam a Ele por amor e não por medo. Eu não quero ninguém por medo, amedrontado, porque se eu não servir a Deus, Deus vai mandar a morte para me matar. Outra coisa, gente, morre todo mundo. Morre o descrente e morre o crente fiel. Quem se exime da morte, se a morte foi sentenciada para toda a humanidade? O próprio Deus, quando se encarnou na pessoa de Jesus, viveu só 33 anos, foi assassinado. E Deus não eximiu ele da morte. João Batista, o profeta precursor do ministério de Jesus, os apóstolos também, uns crucificados, outros cerrados ao meio, outros decapitados. Se morto fosse o quê? Agora quer usar uma falsa revelação, um falso sentimento do coração, um sonho que teve, para dizer que Deus está falando, que Deus está mostrando. Aí outro vai no embalo e fala a mesma coisa. Vamos examinar as Escrituras, vamos conhecer melhor esse Deus. A Bíblia diz que Deus antigamente falou por meio dos seus profetas, mas por último tem nos falado por meio do seu Filho. Hebreus capítulo 1, Deus antigamente falou por meio dos profetas, mas por último tem nos falado por meio do seu Filho Jesus. Não precisa mais dessas coisas que nem acontecia na antiga aliança.
profeta levantar no meio da rua e dizer: ó, sim, Deus o Senhor, eis que tal dia trarei o mal do norte contra vós, se não vos consertardes ao Senhor vosso Deus. Outra coisa que eu vejo contradição, ao mesmo tempo dizendo, ai da igreja. Aí a profeta diz assim, mas a igreja que estiver no Senhor, Deus vai livrar. Ué, ai da igreja, e a igreja que estiver no Senhor, Deus vai livrar? Eu não entendi muito. Não estão pensando, raciocinando muito para entregar as falsas profecias. Então, gente, não vamos crer nessas coisas não, entendeu? Ah, pastor, eu estou crendo. Então espera o dia 30 de março. Aí se não acontecer, você entra nas mídias sociais novamente e daí você desmascara esses falsos pseudo-pastores que querem ser profeta em nome de Deus, falando asneira, colocando pânico no coração das pessoas. O problema é que tem muita gente goiaba que acredita nisso e fica atormentada antes do tempo, com ansiedade, com medo do dia 30, porque o pastor, em nome de Deus, a pastora, está falando que vai vir o anjo da morte e que vai acabar com todo mundo, os que estiverem na rua. Não sai nem para trabalhar no dia, daí perde o emprego. E não morre ninguém. Né? E aí? Quem que vai sustentar a sua família depois? Deixa eu achar aqui os Hebreus capítulo 1. Eu creio na Bíblia. Falou, está consonante com a palavra. Creio. Não está consonante com a palavra, cai fora. Eu creio na palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então era pelos profetas que Deus falava. A nós, na atual dispensação, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Então Jesus veio na expressão do amor de Deus, se sacrificou por nós, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,18, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer dizer que tudo isso foi em vão, então. Agora não existe mais amor de Deus por ninguém, porque a humanidade não quer se converter, e a igreja que já se converteu? E os coitados irmãos que estão firmes na fé, orando, jejuando e pagando preço, quer dizer que isso não vale nada. E por essa igreja que está aí servindo ao Senhor, Jesus não fez mais nada, não vale mais nada. O sacrifício da cruz. Deus está levantando agora, de forma aleatória, um profeta e outro para advertir e trazer juízo sobre a terra. Gente, nós estamos se aproveitando de uma situação, se aproveitando de uma situação para colocar pânico em cima das pessoas. Deus não falou nada. Então não creia nesse tipo de coisa. Nem perca teu tempo em ouvir essas coisas, delete. Deus abençoe. Em todos na paz do Senhor Jesus.